Olá, meu nome é Denis Seganfredo, eu falo aqui no Conexão Mara sobre carreira e felicidade no trabalho. E hoje eu vou falar sobre uma situação muito comum na nossa vida profissional e também até na pessoal, que é sobre focar no problema e não na solução. E também vou mostrar para vocês como sair da prisão da escolha única, que às vezes acontece quando a gente foca na solução do problema. Tem algumas personalidades no mundo profissional que é bem característico. Que quando você começa a fazer um trabalho, quando você começa a criar alguma coisa, algum projeto, tem aquelas pessoas que sempre focam no problema. Então, às vezes você cria, sei lá, você está trabalhando lá e precisamos entregar isso aqui até amanhã. Aí a pessoa, não vai dar tempo, não, a gente não tem alternativa, não adianta a gente se esforçar porque não vai ser aprovado, né? Está sempre focando no problema. E aqui eu vou contar para vocês como a gente mudar essa mentalidade que acaba fazendo mal para a gente, né? E como focar na solução. E olha que interessante, segundo a neurociência, só um pouquinho de informação para vocês agora, segundo a neurociência, o nosso cérebro ele tem a tendência a transformar tudo em rotina para economizar energia. Então, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir um carro, escovar um dente, né, os dentes, aliás, você não fica pensando, como que eu tenho que fazer isso? Vou dirigir um carro, como que eu tenho que engatar mais? Você faz isso no primeiro momento até você aprender, depois aquilo o seu cérebro já cria como rotina, como um hábito, justamente para economizar energia. Né? Mesma coisa escovar o dente, você pega, você já vai naquele automático, né? Todo dia de manhã e à noite, você não fica pensando muito sobre essa ação, porque transformar as situações do dia em rotina faz o nosso cérebro gastar menos energia, e uma das principais funções é isso, né? Porque ele precisa economizar energia para outras questões mais importantes relacionadas à sobrevivência. E focar no problema pode ser para algumas pessoas uma forma de o cérebro transformar aquilo em rotina, e isso é muito perigoso para nós. E eu vou dar um exemplo bem interessante que até o meu mentor, o Jerônimo Tel, sempre honra na fonte, né, da informação. Esse, aliás, vídeo eu vi uma coisa parecida com ele, eu quis trazer para vocês aqui no Conexão Mara. Um exemplo, por exemplo, você está indo para um casamento, você está todo arrumado, etc., com seu carro e fura o pneu. E aí, num primeiro momento, né, essas pessoas que têm a tendência a olhar sempre para o problema, elas podem pensar, puxa, perdi o casamento, não tem jeito, tenho que trocar pneu, vou me sujar inteiro, não vai dar tempo, estou atrasado, né? E aí vamos começar a forçar a mente, a minha sugestão, obviamente, é começar a forçar a mente para pensar numa solução, né? Não só no problema. Ok, o pneu está furado, a gente tem um problema, não dá para a gente negar, né? Mas e aí, será que eu não posso pensar numa solução, por exemplo, eu vou lá, troco e vou sujo mesmo, ou vou suado mesmo pro casamento, né? Então isso pode ser uma solução, né? Ok, não é o ideal, não é o que você gostaria, mas pode ser uma solução, né? Então sempre tem gente que já, por exemplo, desistiria de ir no casamento e falar, não adianta, eu não vou, tal, mas ok, de repente tudo existe uma solução, né? Nem tudo existe, às vezes não tem, né? Para a morte principalmente, né? Mas tudo pode ter uma solução e é isso que a gente tem que começar a pensar, treinar o nosso cérebro para pensar diferente, sempre olhar com olhos, né, otimistas, com olhos positivos para a gente poder crescer. Só que tem um dilema nisso, de pensar na solução. E esse dilema normalmente quando você começa a pensar na solução do problema, vem uma solução somente na sua cabeça, né? A tendência a achar uma solução mais rápida e tal, né? Só que aí você está numa prisão, né? Porque ou você resolve, ou você pensa no problema e aí desiste, enfim, não faz o que tem que fazer, não continua a sua caminhada, né? Por conta daquele problema, daquele obstáculo, vamos pensar assim. Ou você está naquela prisão, você só tem que fazer aquela solução. Para você sair dessa prisão de uma solução única, é continuar exercitando o seu cérebro, treinando a sua mente para você poder ter mais que uma solução. E geralmente tem, né? E aí você sai daquela prisão de uma solução única e você vai para um dilema, que é ou faço isso ou faço aquilo. Então, por exemplo, no nosso exemplo, furou o pneu do carro, eu tenho uma solução. Vou lá, troco, vou suar do mesmo casamento. Ok, mas eu posso ter mais uma outra solução, que é
Deixo o carro lá, vou de táxis pro casamento e depois no dia seguinte, ou quando acabar o casamento, eu volto lá e pego o meu táxi. Então, pego o meu carro, né? Vou de táxi e pego o meu carro. Então você tem uma segunda solução, você treina o seu cérebro para arrumar isso. E aí você tem um dilema. Você saiu da prisão e você vai para um dilema. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, né? Agora, o suprassumo, o ideal que a gente recomenda é você continuar treinando o seu cérebro para ter várias soluções. Por quê? A partir da terceira solução, você tem a liberdade de escolha, que aí é o melhor dos mundos, é o que a gente recomenda. Então, mas isso é uma questão de exercício para sua mente, exercício para o seu cérebro. E essa questão, ela é muito comum no ambiente de trabalho. Também serve para a nossa vida pessoal, como o exemplo aqui que eu dei, né, do simplório, né, do casamento, né, do pneu furado. Mas no ambiente de trabalho, você tem que fazer, eu vou falar bastante aqui sobre felicidade, carreira, etc. Você tem que exercitar a sua mente para isso, não tender a olhar só o problema, né? Abrir o seu leque de opções, sempre pensar. É óbvio, né? Não sejamos tolos aqui, nem sempre você tem mais que uma solução ou às vezes nenhuma solução, né? Mas geralmente você consegue, na maioria das vezes você consegue ter não só uma, mas como várias soluções. E aí você sai da prisão, vai para um dilema, que são duas opções, e aí a partir de 3 ou mais opções de solução, aí você tem a liberdade de escolha, que é o melhor dos mundos. Tá bom? Um abraço, siga a gente aqui no canal, que tem muita coisa interessante por aqui. Até mais!